Então você está pensando em comprar um console portátil retrô, mas tem um orçamento um pouco mais gordo, estamos falando de valores acima de R$1.000. E para quem caiu agora nesse vídeo, esse guia nada mais é que uma continuação do guia de compras de consoles portáteis retrô que eu lancei na semana passada. No vídeo anterior foi focado em modelos de entrada para quem está entrando nesse mundo de emulação retrô, então são valores abaixo de R$1.000. Esse vídeo vai ser focado em modelos com mais alta performance, ou seja, maiores capacidades de emulação. E para você que acabou de cair aqui no vídeo, muito bem-vindo, eu sou o Highlander, então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então bora lá, vou tentar ser o mais sucinto e direto ao ponto possível, como no vídeo anterior, apesar de aqui termos mais modelos. Apesar de tudo, minhas indicações mesmo vão ser bem menores do que a quantidade de modelos que eu vou apresentar nesse vídeo. No vídeo anterior eu terminei dando aquele gostinho do modelos intermediários premiums, falando do Mengmia Air X. É um modelo já de emulação Android, como eu falei no vídeo anterior, a emulação Android exige uma maior configuração e na grande maioria das vezes não vem com nenhum jogo pré-instalado. Todos os consoles, ou melhor, 90% dos consoles que iremos falar nesse vídeo serão de emulação Android. Então você já tem que ter de antemão esse conhecimento ou estar disposto a fazer um processo de configuração Android. Para quem tem dúvida, pessoal, eu tenho um guia de emulação completa de Android que vai do zero, do RetroArch dos consoles mais antigos até os modelos mais novos como o Switch. Então vai estar aparecendo aqui em cima. Tendo dito isso, antes mesmo de entrar aqui nos modelos, para não segurar você que não quer gastar tanto, temos uma opção com maior custo-benefício que é utilizar o seu próprio smartphone, preferencialmente com processador Snapdragon, e utilizar um gamepad como o GamerSurge X5 que temos review aqui no canal, tem o X5 Lite, tem o X5S, tem o G8 Galileu, dentre outros. Dessa forma você vai gastar bem menos se você já tiver o smartphone. Mas para você que quer realmente dedicar um orçamento para um console portátil retrô, vamos então começar as nossas recomendações. Bora começar então pelos modelos mais baratos e vamos até mais caro. Realmente o orçamento aqui não tem limite, vocês vão perceber ao longo do vídeo. E vamos começar com os modelos da Anbernic, que tem processadores T820, que é um processador que consegue já te emular PlayStation 2, ou seja, você já não está mais restrito àqueles consoles do vídeo anterior, que é geralmente até PlayStation 1, e alguma coisa de PSP, Nintendo 64 e Dreamcast. A partir daqui, todos esses consoles anteriores são extremamente possíveis, mas você já consegue emular boa parte da biblioteca do PlayStation 2. Não é na sua totalidade, não é com aumentos enormes de resolução, mas você já consegue ter uma experiência satisfatória. Então se você, eu quero só jogar alguma coisa de PSP, PS2, nesse caso pode ser que o T820 já consiga te atender. Aqui eu gostaria de destacar alguns modelos. Temos o Anbernic RG Cube, não confunda com o Cube XX que eu comentei no vídeo anterior. Esse Cube ele já é mais poderoso com o T820 e esses modelos que eu irei comentar nesse bloco do T820 são todos com 8 GB de memória RAM e a bateria varia entre 5.000 a 5.500 mAh. Iremos ter também algumas variações de tela, formato, tamanho, mas aí é para atender a preferência do usuário. Além do RG Cube, temos o RG 406H e 406V. O H no final da Anbernic quer dizer horizontal e o V quer dizer vertical. Então, novamente, só para adequar o uso ao que o comprador está procurando. Se ele quer jogar mais jogos no estilo vertical ou prefere uma pegada mais ergonômica, uma pegada horizontal. Ainda nesse bloco de processadores T820, temos o Anbernic 556. Ele já é um pouco antigo, mas ele conta com o mesmo processador desses outros desse bloco, 8 GB de memória RAM DDR4, como todos desse bloco. O diferencial dele é ter um painel OLED. É um painel OLED de 60 Hz, mas é um painel OLED, que apresenta um melhor contraste, uma cor preta real, qualidade de um típico OLED. E aí, para fechar esse bloco do T820, temos outros um pouquinho mais novos, mas, como eu disse, o processador é o mesmo, a performance então vai ser a mesma. Temos o Anbernic RG 476H, com a dianteira de vidro muito bonito, e temos o RG Slide, que tem um diferencial de fazer o slide. Eles têm um painel IPS mesmo, não é OLED, mais de 120 Hz, que na emulação retrô talvez não faça muita diferença. Mas lembrando, todos os consoles aqui desse bloco são Android, e Android você consegue sim tirar proveito de alguns jogos em 120 Hz, então vale destacar esse ponto. Ok, esse foi o primeiro bloco. O segundo bloco também conterá aparelhos da Anbernic, mas o processador agora é um novo e mais recente, é o MediaTek 8300, também aliado a 8 GB de memória, mas agora já é DDR5, e a bateria também vai variar nessa faixa aí de 5.000 mAh. Eu gostaria de começar com o Anbernic RG 477V, que se não me engano é o modelo mais recente com esse processador 8300. Então ele tem o diferencial do painel 120 Hz e a pegada vertical.
Aliado a ele, temos uma pegada horizontal um pouco menor também, temos o RG447M, que é o M que quer dizer metal number, quer dizer que ele tem um acabamento melhor, ele é um pouco mais pesado devido ao acabamento, mas ele apresenta o mesmo processador e ele apresenta também painel 120 Hz igual ao 477V, mas são painéis IPS, não são OLED. Mas temos sim uma opção OLED nesse processador, estou falando do Amber NIC RG557. Ele é a evolução do 556 do bloco anterior, mas ele já conta com o Dimensity 8300. Pessoal, nesse bloco a gente já consegue emular Play 2 tranquilamente. Pode ter algumas variações aí de jogos que vão funcionar melhor aí no processador Snapdragon, o que é esperado, mas ele emula PlayStation 2 muito bem. Apesar disso, ele ainda não vai conseguir entregar uma experiência satisfatória com, por exemplo, consoles como Wii U, Switch e Game Hub, que é a emulação PC, devido à otimização de drivers que você encontra no mercado serem para processadores Snapdragon. Então, nesse caso, o MediaTek, apesar de um processador bem poderoso, ele vai ter essa deficiência em certos consoles. Ok, encerrando o segundo bloco, antes da gente passar para o terceiro, eu quero responder uma dúvida comum que muita gente me pergunta sobre um Switch desbloqueado. Ele é uma boa opção? É sim uma excelente opção, pois se você quer jogar Switch, não tem nada melhor que o próprio Switch. Essa indicação do Switch é realmente para quem quer jogar jogos de Switch e quer emular consoles até Play 1. Apesar de tudo, apesar dele conseguir executar jogos de Switch, ele não tem poder de fogo o suficiente para a emulação de PlayStation 2, por exemplo. Então, tenham isso em mente. Se você quer jogar mesmo Switch, vai para o Switch desbloqueado, nem precisa gastar com outros consoles Android que vão precisar ter um excelente hardware e também processadores Snapdragon para conseguir emular Switch. Ok, respondida essa questão do Switch desbloqueado, e a gente vai agora para o terceiro bloco. O terceiro bloco, pessoal, eu diria que aqui as coisas começam a ficar mais sérias e as minhas recomendações realmente são mais dedicadas a partir desse bloco, pois os blocos passados têm as suas limitações, eles não vão emular de tudo, mas eles têm a questão do custo-benefício. Esse terceiro bloco ele vai começar em média dos R$ 1.500 a R$ 1.600, com uma pequena variação de imposto que pode vir de R$ 100 a R$ 200, eu vou explicar melhor. O terceiro bloco conta com os processadores Snapdragon 865 e o grande destaque desse bloco é o Retroid Pocket 5, console esse que já tem alguns anos de mercado, já havia recebido seu sucessor, que é o Retroid Pocket G2, que é bem mais poderoso, mas em virtude da crise que a gente está vivendo, as crises de memória e armazenamento, o G2 foi descontinuado, senão ele seria uma recomendação clara, pois ele é bem melhor que o Retroid Pocket 5, mas devido a ele ter saído de produção, os valores que você encontra no AliExpress estão proibitivos, então por isso o Retroid Pocket 5 se tornou uma opção, pois ele continua ainda em produção. Ele conta com 8 GB de memória RAM DDR4, temos o Snapdragon 865, como eu falei, uma bateria de 5.000 mAh, uma tela OLED, ou seja, uma tela de muito boa qualidade. E pelo fato dele ser um Snapdragon, ele já vai conseguir não só PlayStation 2, GameCube, todos esses consoles anteriores. Eu não comentei, por exemplo, Sega Saturn, mas todos os consoles desse vídeo aqui de hoje, eles emulam muito bem Sega Saturn também, pois já é um pouco mais antigo. Só que ele, por ter drivers otimizados, drivers Turnip, que são drivers que você pode instalar para tirar mais proveito de um processador Snapdragon, você vai conseguir emular sim GameCube, Wii U, Switch e também um pouco de Game Hub. O processador não é dos mais poderosos, o 865 já tem muitos anos de mercado, mas ele está bem otimizado. Então o Retroid Pocket 5 é sim uma boa opção hoje em dia para você que procura um console portátil retrô dedicado para emulação de alta performance. Além do Retroid Pocket 5, você também vai encontrar o Retroid Pocket Flip 2, que a grande diferença dele é o formato flip, de abertura, mas ele vai contar com o mesmo processador, mesma memória. Eu só não gosto muito da ergonomia dele, pelo fato dele ser um flip, ele não tem uma pegada muito boa. E nesse caso eu recomendo que você compre um grip para ele, aí sim ele vai ficar com uma pegada melhor. Ok, encerrado o terceiro bloco, vamos comentar rapidamente agora aqui o quarto bloco. Pois pessoal, nesse quarto bloco os valores já passaram demais dos R$ 2.000, chegando a 2.500 ou mais. Não é todo mundo que vai ter as possibilidades de entrar aqui nesse bloco. E aí, nesse caso, a questão que eu já passei, a dica de um telefone com um gamepad se torna muito mais vantajoso do que entrar nesse bloco. Mas tem alguns diferenciais aqui únicos. O quarto bloco concentra processadores Snapdragon 8 Gen 2, que é o mesmo processador do S23 Ultra, lançado em 2023. Só para você ter ideia de como esses processadores, quando chegam aqui nos consoles portáteis, já são um pouco mais antigos. Aqui a gente tem o Odin 2, que foi lançado já há alguns anos. Ele inaugurou esse bloco, vamos dizer assim, ele é extremamente competente até hoje. Nesse bloco vamos conter memória de 8 a 16 GB, dependendo da configuração. Só que o Odin 2 ele tem uma tela IPS de 60 Hz
E temos o Odin 2 Portal, que é uma evolução com a tela melhor, que é uma tela OLED de 120 Hz, mas processamento e opção de memória é o mesmo. E aí a gente chega no grande diferencial desse bloco, que é o AYN TOR, também da mesma fabricante. O AYN TOR, ele conta com 2 telas, então esse é um diferencial único para você que procura emulação de 3DS. Você não precisa chegar nessa faixa de preço para emular 3DS. Os primeiros consoles da lista de vídeos de hoje já conseguem emular boa parte do 3DS. E aí o AYN TOR, ele foi adorado desde o seu lançamento. Essas duas telas OLED, a primeira de 120 Hz e a de baixo de 60 Hz, é extremamente elogiado. Tem até uma versão do AYN TOR com o Snapdragon 865, o mesmo do bloco anterior, onde eu comentei Retroid Pocket 5 e Flip 2, mas pessoalmente eu não recomendo. Se for para pegar um TOR, estique mais a baladeira e pegue com o Snapdragon 8 Gen 2, pois o drive está ainda mais otimizado, ou seja, melhor performance de consoles mais pesados como o Switch e também emulação PC com Game Hub. Ainda no bloco do Snapdragon 8 Gen 2 temos o Retroid Pocket 6, que é o sucessor do Retroid Pocket 5 do bloco anterior. Ele é bem interessante, tem o mesmo form factor do G2 5, um pouquinho maior, um pouquinho mais pesado. Você pode escolher a disposição aí, se quer o D-pad analógico, inverter. Só que ele só vai até 12 GB de memória RAM, enquanto os outros modelos aqui desse bloco conseguem até 16 GB, mas é um excelente console que você pode comprar também de olhos fechados. Agora, nesse bloco a gente tem uma notícia um pouco triste. Devido a essa crise de memórias e armazenamento, o AYN TOR, que contava com um armazenamento de UFS 4, ele foi reduzido por 3.1. para tentar compensar o aumento que teria devido a essa crise que a gente está passando. E esse downgrade também chegou no próximo bloco, a gente vai entrar agora, que é com os processadores Snapdragon 8 Elite, o mesmo processador do S25 Ultra. E assim você tem ideia que os consoles portáteis retro dedicados também conseguem trazer chipsets atualizados, mas eles vão cobrar muito mesmo por isso. O Odin 3, pessoal, como o Retroid Pocket 5, Flip 2, esses AYN TOR, etc., todos esses modelos de mais alta performance não estão sendo enviados diretamente para o Brasil. Você encontra no AliExpress, mas sem o remessa conforme. Com isso, você está um pouco à mercê dos esquemas que os vendedores fazem de dizer que o produto está no Brasil. O produto geralmente não está. Eles estão enviando vários, torcendo para que alguns não passem com impostos, só que eles vendem para você exigindo esse pagamento maior de frete para compensar o risco, pois alguns vão cair em impostos e aí, dessa forma, como a maioria não vai passar imposto, eles conseguem ter uma venda lucrativa. Só que nesse caso, se você der o azar nessas compras que o produto está no Brasil sem estar e cair no imposto, se a Receita quiser cobrar um valor alto de imposto, esses vendedores normalmente fogem, eles não te dão suporte. Quando é um imposto de 100 a 200 reais, se você falar com eles, geralmente eles cobrem esse valor. Mas quando pega aquele imposto cheio, esquece, eles geralmente não te dão o suporte necessário e nesse caso você vai esperar tempo, vai ficar sem o console e ainda vai ter toda essa dor de cabeça. Então essa é uma informação importante que a maioria das pessoas não dão quando recomenda esses consoles mais caros. Apesar de tudo, voltando aqui para o Odin 3, se você puder comprar o Odin 3, você vai ficar totalmente satisfeito. O Snapdragon 8 Elite já está bem otimizado também, já tem vários drivers Turnip, eu já fiz testes com o S25 Ultra também, que utiliza o mesmo processador. Dá para emular muito bem jogos de computador, apesar que você tem aquele trabalho a mais de configuração no Game Hub, mas isso é assunto para outro vídeo. Além disso, o Odin 3 tem opções de 8 GB de memória até 24 GB de memória. Além disso, o armazenamento também vai até 1 TB. Mas se você pegar esse modelo de 24 GB de memória RAM com 1 TB de armazenamento, pessoal, é tão caro, que pessoalmente eu recomendo que você passe para o próximo bloco desse vídeo. E antes de passar para o último bloco, eu também lembrei que o Odin 3, ele também recebeu o mesmo downgrade do AYN TOR. As memórias de armazenamento que eram UFS 4 passaram para 3.1. A gente chegou então, pessoal, no fim do que a gente poderia entregar com o Android. O Odin 3 é o topo do topo, tem outros fabricantes que utilizam o mesmo processador, mas eu prefiro recomendar as que são mais conceituadas, que tem mais suporte da comunidade de drives, de atualizações, enfim. Último bloco, pessoal, aí a gente já está falando geralmente de valores acima dos R$3.000. E aqui, na minha opinião, já não faz mais sentido uma emulação Android. É hora de entrar nos consoles portáteis, não tão portáteis assim, com Windows ou Linux. Eu estou falando então de Steam Deck, ROG Ally, no caso aí ROG Ally X, Xbox Ally, Xbox Ally X, Legion Go, Legion Go S, Legion Go 2, MSI Claw, enfim, são vários os modelos nessa faixa de valor que entregam uma performance absurdamente melhor
do que Android, tá? Eles também têm um gasto energético muito maior, eles não são tão portáteis assim, eles são bem mais pesados, mas pessoal, se você for pegar um console portátil retrô e esse valor já passar assim de 2.500, chegando perto de 3.000, pessoalmente, eu acho que faz muito mais sentido ir para consoles mesmo de Windows ou Linux, você vai passar bem menos aborrecimentos, tá? É uma recomendação pessoal que eu gostaria de dar mesmo nesse vídeo, pois, por exemplo, eu tenho um Retroid Pocket G2, que tem uma capacidade de emulação muito boa, consegue jogar Switch, PlayStation 2, alguma coisinha de PlayStation 3, tenho também o GameSir, que eu posso conectar no meu smartphone, tem uma performance ainda melhor do que o G2, mas eu também tenho o ROG Ally X, que a gente tem vídeo aqui no canal, e depois que eu conheci o ROG Ally X, ele se tornou o meu console portátil favorito. Ele não só emula muito melhor qualquer um desses consoles, mas ele também joga jogos de computador sem precisar de todas as gambiarras do Game Hub. Então essa é a minha recomendação final. Chegou nesse orçamento, passou dos 3.000, não procura mais Android, eu acho que não vale a pena. E pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer demais para você que ficou aqui até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga que está interessado em comprar um console portátil de qualidade, um console portátil realmente de alta performance. Esse vídeo foi inteiramente dedicado a isso. Não deixe também de comentar se faltou algum console nessa lista. Eu gostaria também de pedir a vocês que se inscrevam no canal, a gente está crescendo, mas pode chegar muito mais longe com vocês. E até a próxima!